Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Meu nome é Luiz Guilherme, se você não me conhece, trabalho nesse mercado de apostas esportivas já tem 7 anos e a gente começou esse canal aí há pouco tempo para passar para vocês as melhores dicas de todos os dias. Então se você ainda não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje a gente vai falar sobre os melhores palpites possíveis para quinta-feira, dia 29/8, com os jogos da Copa do Brasil. Vamos lá, vamos dar início aí aos nossos palpites. E o primeiro jogo que a gente vai falar é o jogo do Juventude contra o Corinthians. Duas equipes aí que têm vivido um momento de certa ascensão, ainda mais o Juventude aqui. Juventude chegando agora pela primeira vez aí nos últimos tempos nas quartas de finais da Copa do Brasil, jogando contra o Corinthians. Juventude que dentro de casa aí tem tido um retrospecto legal. Nos últimos 10 jogos perdeu apenas pro Criciúma e venceu adversários fortes. Venceu o Flamengo, o Grêmio, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. O São Paulo, Atlético e o Inter não conseguiram ganhar também do Juventude lá, tiveram apenas empate, enquanto o Corinthians fora de casa tem vivido um momento de oscilação. Não teve tantas derrotas assim fora de casa, mas não é um time que é consistente. A gente vê os últimos 10 jogos do Corinthians, foram 5 derrotas fora de casa, 3 empates e 2 vitórias. Conseguiu ganhar só do Bahia e do Bragantino, mas acabou de perder pro Fortaleza aí, também perdeu pro Atlético Mineiro, pro Vasco, pro Cruzeiro e pro Palmeiras. Juventude tem vivido um bom momento sim, e essa é uma oportunidade desse time treinado pelo Jair Ventura de mostrar realmente se seu trabalho vale a pena. A gente sabe que o Corinthians também está classificado aí na Sul-Americana, passou pelo Bragantino, na Copa do Brasil, passou pelo Grêmio, 2 jogos nos pênaltis, o Corinthians conseguiu avançar para a próxima fase, e vale ressaltar aí o goleiro Hugo do Corinthians, que fez milagre aí, né, na disputa de pênaltis contra o Bragantino. Agora falando sobre o jogo em si, eu acredito que vai ser um jogo bem trucado, mas o Juventude tem muito favoritismo pelo fator casa. Tá? O time do Juventude não é muito superior ao do Corinthians, os times ali em nível técnico, sendo sincero, se igualam, mas o Juventude dentro de casa tem feito um futebol fenomenal, tem feito grandes partidas, então para esse jogo eu prefiro fazer qualquer aposta a favor do Juventude, mas nada muito arriscado, nada Juventude para vencer, nada do tipo, tá? Eu sei que o Corinthians também não é um time bobo, então vencer para o Juventude não vai ser tão fácil assim, mas eu acredito que pelo menos um empate o Juventude consiga arrancar. Mas esse empate seco aqui do Juventude ou vitória não seria o suficiente para dar uma odd justa para a gente estar apostando. Então a gente olhando as médias de escanteios também, eu gosto muito disso aqui, ó. O Juventude faz 4,50 escanteios por jogo, enquanto o Corinthians sofre 6,70. Então o Juventude é um time que faz escanteio e o Corinthians é um time que cede escanteio, né? Então se a gente vê os últimos 10 jogos do Juventude dentro de casa aqui, em apenas 2 jogos ele marcou só um escanteio. Fora isso, todos os jogos ele marcou pelo menos 3 escanteios ou mais. Então meu palpite para esse jogo aqui vai ser uma dupla, tá? Uma aposta personalizada. O que você vai fazer? Vai lá em criar aposta e vai colocar dupla chance Juventude e mais de 2 escanteios para o Juventude na partida. Ou seja, empate ou vitória do Juventude e o Juventude fazer também pelo menos 3 escanteios. Fechou? Bora para a próxima. Também pela Copa do Brasil a gente vai ter o jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense. Essas duas equipes acabaram de se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro e o Vasco conseguiu uma vitória por 2-1. A gente pode ver aqui algumas estatísticas de como foi esse jogo, ó. No final de tudo, a pressão maior aqui foi até do Atlético Paranaense, mas o Vasco dentro de casa tem tido uma sequência muito boa. Se a gente vê aqui, o Atlético Paranaense teve 54% de posse de bola, enquanto o Vasco teve 46%. Tá? O Atlético Paranaense começou vencendo o jogo e o Vasco virou no segundo tempo. Fez 2 gols ali, né? A gente pode ver que foi o Vegete que fez o gol e o Emerson Rodrigues. Então aqui o time do Vasco venceu esse jogo sobre o Atlético Paranaense, mas não foi um jogo fácil do Vasco ganhar, né? Mas se a gente olhar aqui as médias do Vasco dentro de casa, nos últimos 10 jogos ele perdeu só um, que foi pro Flamengo, uma derrota amarga aí por 6-1. E o Atlético Paranaense perdeu 3 nos últimos 10 jogos fora de casa também. Então o Atlético também tem tido resultados bons jogando fora de casa. Mas para esse jogo, contando com o quesito torcida, o último resultado que eles tiveram, que o Vasco também conseguiu vencer o Atlético Paranaense, eu acredito que a gente fazer uma bet a favor do Vasco, que é o jogo de ida, estádio lotado, o Vasco vai querer levar um resultado positivo para casa do Atlético Paranaense, porque caso tenha uma derrota ou talvez um simples empate, vai ser difícil segurar lá, porque a gente sabe a força desse time aqui do Paraná, que joga dentro de casa, num estádio totalmente diferente, grama sintética, a torcida ali pertinho do campo. Então eu acredito que vai ser difícil pro Vasco conseguir classificar lá, se não conseguir um resultado positivo. Por isso, meu palpite para esse jogo aqui é um empate anula a favor do Vasco. O próximo palpite é no jogo do Real Madrid, que vai enfrentar o Las Palmas fora de casa. Vai ser a terceira rodada aqui
do Campeonato Espanhol, o terceiro jogo do Real Madrid. O Real Madrid já teve uma vitória e um empate aqui, mas agora vai jogar fora de casa contra o Las Palmas, que em 2 jogos aí conseguiu um empate e uma derrota, não venceu ninguém. E o Las Palmas dentro de casa tem tido resultados bem ruins. Olha que os últimos 10 jogos ele ganhou apenas um. Só um jogo, enquanto o Real Madrid fora de casa nos últimos 10 não perdeu nenhum. Isso aqui também tem um fator muito relevante para se levar em consideração, né? Mas sendo o Real Madrid, a gente sabe que a odd para ele apostar para o Real Madrid vencer vai estar extremamente baixa. Então eu trouxe outras opções para esse jogo. O que eu gosto aqui? A odd para apostar para o Real vencer não está tão baixa, tá? Por volta de 1,38. Dá para fazer essa aposta separada. Mas o que eu gosto? Fazer uma dupla. Real Madrid vencer e mais de 0,5 chutes ao gol do Rodrigo. Rodrigo que vem marcado gols aí pelo Real Madrid e constantemente faz finalizações ao gol sim. Então eu gosto muito dessa bet de colocar o Real para vencer junto com o chute a gol do Rodrigo. Ou então você pode fazer as duas separadas. Faz uma para o Real vencer e outra para o chute a gol do Rodrigo. Essa aí é a dica para o jogo do Real Madrid. Agora pela Conference League a gente vai ter o jogo aí do Servette contra o Chelsea, que já teve o jogo de ida lá na casa do Chelsea. O Chelsea conseguiu um resultado positivo por 2-0. Nesse jogo aqui, o Chelsea conseguiu levar uma certa vantagem para a casa do adversário, aonde vai ser totalmente diferente. A gente sabe que nesse jogo de ida, o Chelsea teve um completo amasso sobre o time. Se a gente tiver essa pressão aqui do Chelsea, ele conseguiu marcar 2 gols aí no segundo tempo e venceu com certa tranquilidade, né? A posse de bola nesse jogo aqui foi 59% para o Chelsea e 41% para o Servette. O Servette não é um time bobo, tá? Não é um time inocente. O Servette faz bons jogos no seu campeonato, sim. Lá na Suíça ele faz bons jogos. Olha para você ver aqui, ó. Dentro de casa ele perdeu 3 jogos dos últimos 10. Venceu o Young Boys, que é um time forte. Depois perdeu para o Young Boys também. Teve um empate contra o Vitória Pilsen, também não é um time bobo, mas em nível de superioridade a gente sabe que o Chelsea está muito acima. Mas para esse jogo aqui, eu criei um mercado um pouco diferente, porque vai ser um jogo completamente aberto, onde o Servette vai para o tudo ou nada, e o Chelsea vai ter que explorar as oportunidades que tem. Se a gente ver a média de gol desses dois times, a gente vê que a média de gols do Chelsea é de 4 por jogo, então, enquanto a do Servette é de 2,70 por jogo. E olhando esse detalhe aqui, ó, que eu estou marcando para vocês aqui na tela, a gente pode ver que a previsão para sair mais de 2,5 gols é de 70% nessa partida. Porque se a gente pegar os últimos jogos do Servette dentro de casa aqui, ó, nos últimos 10 jogos, em apenas 4 não saíram mais de 2,5 gols. E os últimos 10 jogos do Chelsea fora de casa, em apenas 2 não saíram mais de 2,5 gols. Então, esse contexto que é um jogo de vida ou morte para o Servette, sabendo que ele vai ter que ir para tudo ou nada, eu acredito muito nesse mercado aqui de mais de 2,5 gols na partida. E outra opção que eu vou dar para vocês também é ambos marcam. Então você pode escolher mais de 2,5 gols na partida ou para ambos marcarem um gol. Essa é a melhor opção possível para esse jogo da UEFA Conference League. O próximo palpite é no jogo da Europa League, do Elfsborg da Suécia contra o Molde da Noruega, tá? A gente pode ver esses dois times aqui, como está sendo a média desses dois times, principalmente o Elfsborg dentro de casa. Ele tem tido um resultado muito bom, nos últimos 10 jogos ele perdeu apenas 1, enquanto o Molde fora de casa também tem um resultado legal, nos últimos 10 jogos perdeu 4, empatou 1 e ganhou 5 partidas. Mas para esse jogo eu acho que tem um ponto muito importante, que o Elfsborg conseguiu ganhar do Molde fora de casa, tá? O Elfsborg venceu esse jogo do Molde fora de casa e agora dentro do seu estádio só precisa segurar. Mas é aquele cenário. O Molde vai ter que ir pro tudo ou nada, vai ter que sair pro jogo e consequentemente vai abrir espaço pro time do Elfsborg, que não é bobo, rapaziada. Então, para quem conhece e acompanha a Liga da Noruega, a Liga da Suécia, a gente sabe que esses dois times são muito importantes dentro da própria liga. A gente conhece, a gente sabe a intensidade desse jogo. Isso aqui, por exemplo, vai ser um jogo muito bom para escanteio. É uma ótima opção a gente estar apostando ali em over escanteios na partida. Depois que começar o primeiro tempo ali, a linha dá uma diminuída. Se apostar para sair mais de X cantos no primeiro tempo, ou então mais de 9, mais de 10 na partida, que eu te garanto que esse jogo aqui vai chover escanteios. Mas meu palpite não é exatamente esse. O meu palpite para esse jogo aqui é um empate anula a favor do Elfsborg, contando toda essa sequência que ele tem dentro de casa, com 10 jogos e apenas uma derrota e 9 vitórias. E o Molde vai ter que sair para tudo ou nada. O Elfsborg já conseguiu ganhar do Molde na casa deles, imagina dentro da sua própria casa. Então meu palpite para esse jogo aqui vai ser empate anula a favor do Elfsborg. A minha próxima dica é no time tradicional da Turquia, Besiktas. Besiktas também jogando pela Europa League, vai enfrentar o Lugano, tá? O Lugano é um time da Suíça e os dois vão se enfrentar após o primeiro jogo ficar empatado por 3-3. O Besiktas dentro da casa do Lugano
teve um jogo por 3-3, um jogo de ida, e agora no jogo de volta o time precisa vencer se quiser avançar para a próxima fase da Europa League. E a gente pode ver aqui que o Besiktas dentro de casa já tem aí 7 jogos que ele não perde, né? Teve 2 derrotas ali contra o Antalyaspor e contra o Galatasaray. O Lugano fora de casa também tem médias boas, mas é diferente o nível da Liga da Turquia com o nível da Liga da Suíça. Por isso o meu palpite para esse jogo aqui é bem simples. Besiktas precisa vencer para avançar para a próxima fase. Com empate no primeiro jogo, ele vai para cima com o estádio lotado. A torcida da Turquia ali é absurdamente forte, uma pressão muito intensa para cima desses jogadores do Lugano. Então eu acredito muito na vitória do Besiktas. Por isso o meu palpite para esse jogo aqui é Besiktas para vencer. E o último palpite nesse vídeo aqui vai ser no jogo do Ajax, que está enfrentando um adversário com nível bem abaixo. No jogo de ida aqui pela Europa League, o Ajax venceu por 4-1 na equipe adversária, dentro do estádio da equipe adversária e agora dentro de casa. Provavelmente ele vai fazer um show para sua torcida, né? Ajax, que é um time muito superior, tem feito aí bons campeonatos nos últimos anos. A Ajax chegou a ter bons resultados aí até na Champions League, mas para esse ano vai ficar com a Europa League, vai ter que ir atrás do título da Europa League. O Ajax dentro de casa aí perdeu um jogo só dos últimos 10 e todos os jogos têm médias altas de gol. A gente vê esse time adversário do Ajax jogando fora de casa, olha os jogos, 3-1, 4-1, 3-2, 4-0, sempre muitos gols. E a gente olhar a média de gols desse time é 3.40, enquanto a do Ajax é 2.30. Qual que é a melhor opção para esse jogo, Luiz? A odd do Ajax ganhar está muito baixa. Então eu fiz uma aposta personalizada, simples de fazer também. Você vai em criar aposta, ou então só seleciona os 2 mercados que ela vai juntar automaticamente dependendo da casa que você esteja. Para esse jogo aqui a minha dica é Ajax para vencer e mais de 2 gols na partida. Ou então você pode só ir em gols em time e colocar mais de 2.5 gols do Ajax, que também é uma boa opção. Então ou Ajax para vencer e mais de 2 gols na partida, ou mais de 2.5 gols para Ajax. Fica a seu critério, tem essas 2 opiniões e 2 palpites para vocês fazerem. Fechou, rapaziada? Essas foram as dicas de hoje. Espero que tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada. Valeu? Tamo junto e Deus abençoe todos vocês.